Ministra da Administração Interna demite-se após críticas sobre resposta às tempestades. Primeiro-ministro assume o cargo de forma temporária. Comissão Europeia anuncia plano para proteger bloco dos 27 de drones maliciosos. Pelo menos 10 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas num tiroteio numa escola no Canadá. Um pai e 3 crianças morreram num novo ataque com drones russos na região de Kharkiv. Em entrevista à Euronews, a eurodeputada belga diz que o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos da América é uma rendição total aos interesses de Trump. A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, demitiu-se do cargo. A renúncia acontece após as críticas sobre a forma como geriu a resposta às tempestades que assolam Portugal desde o final de janeiro. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, fica temporariamente à frente do ministério que tutela a proteção civil. O mau tempo fez até agora 16 mortos e causou danos estimados pelo governo em mais de 4 mil milhões de euros. Em Coimbra, cerca de 3 mil pessoas estão a ser retiradas de casa. Há um risco elevado de colapso de um dos diques do Mondego. Quarta-feira é outro dia de chuvas fortes, com 9 distritos sob alerta laranja. Há ainda avisos em grande parte do território devido ao vento que poderá alcançar os 100 km por hora nas terras altas. O país está sob situação de calamidade até 15 de fevereiro. É um nível de intervenção que permite recorrer a medidas excepcionais para reagir à catástrofe natural e repor a normalidade nos locais atingidos. A União Europeia está a definir uma estratégia para aumentar a eficácia na detecção de drones maliciosos que entram no espaço aéreo do bloco. A Comissão apresentou na terça-feira um plano de ação em resposta a vários incidentes que afetaram infraestruturas críticas em países como a Polónia e a Bélgica. We have seen that drones they have violated our airspace, disrupted our airport operations and caused also near misses with the civilian aircrafts. In fact, this malicious or irresponsible use of drones affects the protection of critical infrastructure, also our external borders, ports, transport hubs and public spaces, as well as maritime safety and energy security. A ideia é investir mais em tecnologias que permitam distinguir os drones maliciosos dos outros. A Comissão anunciou também um novo sistema de certificação para dispositivos antidrones e o lançamento de um fórum industrial para aumentar a produção destes veículos. Pelo menos 10 pessoas foram mortas num tiroteio numa escola na província mais ocidental do Canadá, Colômbia Britânica, na madrugada de quarta-feira. A polícia afirma que mais de 2 dezenas de outras pessoas ficaram feridas, tendo 2 destas sido transportadas de helicópteros para o hospital para receberem cuidados urgentes. 2 pessoas foram encontradas mortas numa casa próxima à escola, com as autoridades a acreditarem que existe relação ao ataque. A polícia afirma que o atirador foi identificado como uma suspeita do sexo feminino, mas não divulgou o seu nome. A investigação ainda está a decorrer enquanto a polícia procura identificar os motivos por trás do tiroteio, bem como compreender se alguma das vítimas tem uma ligação com a suspeita. As autoridades afirmam que a atiradora também foi encontrada morta no local, aparentemente devido a um ferimento auto-infligido. 3 crianças e o seu pai de 34 anos morreram ao serem atingidos por um drone russo na cidade de Bohodukhiv, na região de Kharkiv. O drone atingiu um edifício residencial, tendo a mãe das crianças, que está grávida, ficado ferida. Outra mulher idosa também ficou ferida no ataque. A polícia informou que a família tinha deixado uma vila fronteiriça poucos dias antes. De acordo com Volodymyr Zelensky, as forças russas lançaram 129 drones contra a Ucrânia desde terça-feira à noite. O líder ucraniano admitiu que este tipo de ataques retira a credibilidade a tudo o que está a ser feito no campo diplomático para acabar com a guerra entre Kiev e Moscovo. Nas últimas 24 horas, várias pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas em ataques russos contra a Ucrânia. Na região de Donetsk, jornalistas de um órgão de comunicação público foram alvo de um ataque de Moscovo enquanto se deslocavam com soldados ucranianos para captarem imagens para uma reportagem.
Não foram, no entanto, registados feridos. Donald Tusk confirmou que a embaixada polaca em Washington recebeu um convite para a reunião inaugural do Conselho da Paz, marcada para 19 de fevereiro. O primeiro-ministro polaco informou também que, perante as atuais circunstâncias, a Polónia não irá aderir à organização fundada por Donald Trump. Tusk reforçou que se trata de uma decisão aberta à discussão e que o país poderá aderir mais tarde. Iniciado por Trump, o Conselho da Paz foi criado principalmente para lidar com a reconstrução de Gaza, como parte do acordo de cessar-fogo negociado em outubro. A iniciativa tem gerado alguma controvérsia, nomeadamente nas adesões. Rússia e Israel estão entre os países que aceitaram integrar o organismo. Outros há que recusaram. França foi um deles, alegando o papel mal definido da organização, que poderia desafiar as responsabilidades e a área de atuação das Nações Unidas. A eurodeputada belga Saskia Brikmont, do Partido Verde, afirmou ao programa matinal da Euronews Europe Today que o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos é uma capitulação total. Os grupos políticos do Parlamento Europeu chegaram a um entendimento na terça-feira sobre o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, concluído em julho, mas que ainda precisa de ser ratificado. I'm part of the ones that say it's a total capitulation. There is obviously a willingness from the von der Leyen majority to show signs of appeasement with Trump. I'm not sure this is the language he understands. Foram impostas algumas condições ao acordo. Este expirará no final de março de 2028, a menos que seja explicitamente renovado, podendo ser suspenso caso os Estados Unidos da América ameaçem a integridade territorial de um país da União Europeia. There is this kind of desescalation since Trump somehow is less vocal about Greenland, but I'm pretty sure he's not giving up. He has an international agenda. It's pretty clear in its security strategy as well. Antes da Cimeira de Líderes Europeus na quinta-feira, que terá como tema a competitividade, Brikmont afirmou que os países da União Europeia devem tomar o seu destino nas próprias mãos, investindo em indústrias limpas e na transição ecológica. Os Estados-membros da União Europeia poderão enviar requerentes de asilo para países com os quais não têm qualquer ligação, tal como o Reino Unido tentou fazer com o Ruanda no passado. A alteração legislativa foi aprovada na terça-feira no Parlamento Europeu com 396 votos a favor, 226 contra e 30 abstenções. A mudança no conceito de país terceiro seguro abre caminho a acordos entre os Estados-membros da União Europeia e governos estrangeiros que receberiam dinheiro por aceitarem migrantes da Europa. So what we're doing with the two files is giving member states the flexibility they urgently need at hand to assess asylum claims in a fast, in an efficient and in a way that helps alleviating the pressure from national capacities. Os requerentes de asilo podem ser transferidos para praticamente qualquer país do mundo, desde que seja considerado seguro. As salvaguardas incluem a proteção contra perseguições e o respeito pelo princípio da não repulsão. Os sociais-democratas, liberais e os verdes opuseram-se à alteração legislativa. Non siete riusciti ad alzare muri, ma avete fatto di peggio. State usando le leggi come un muro. Oggi votate per distruggere il diritto di asilo in Europa. A disposição não será aplicada a menores não acompanhados, cujos pedidos de asilo continuarão a ter de ser avaliados nos países europeus. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, assinaram uma parceria estratégica na terça-feira com foco na cooperação económica, de segurança, energética e tecnológica. Em conferência de imprensa, Vance elogiou as ações do Azerbaijão e da Arménia para alcançar a paz. We are learning to live in peace and we are very grateful to the United States government for this great contribution. Not only we lifted all the restrictions on the transit of cargo through Azerbaijan to Armenia, but we ourselves started to supply oil products to Armenia, thus beginning actually trade and beginning cooperation. A visita ocorre numa altura em que Washington consolida o seu compromisso com a Arménia e o Azerbaijão após o histórico acordo de paz assinado pelos dois países que cessou décadas de conflito. Na segunda-feira, Vance e o primeiro-ministro arménio Nikol Pashinyan assinaram um entendimento para avançar com as negociações sobre a energia nuclear civil.
Um projeto importante é a Rota Trump para a Paz e Prosperidade Internacional, um corredor que irá ligar o Azerbaijão ao seu enclave de Nakhchivan, que está separado do continente pelo território arménio. The US Vice President's visit to Armenia and now Azerbaijan is historic for the two countries who are forging ahead with peace and cooperation. But it's also significant for the reinforced relationship between the South Caucasus and the United States for a couple of reasons. One being the economic cooperation, and the other, the fast-moving geopolitical realities of this region. Começou na terça-feira no Tribunal Juvenil de Paris o julgamento de um adolescente pelo assassinato de um motorista de transporte de passageiros em Marselha. À data, com 14 anos, o jovem tinha sido contratado via Snapchat para cometer um assassinato em nome de um traficante que estava detido, mas acabaria por confundir o alvo. O réu tinha sido colocado numa instituição de acolhimento aos 9 anos, já que os pais estavam na prisão. Ce drame était inévitable au regard des carences de ses parents, mais notamment des carences institutionnelles. Et c'est ce sur quoi le débat va porter. A advogada da viúva da vítima, pai de 3 filhos, pede uma sentença exemplar. Les parents n'ont pas fait le travail. Lorsque l'école a échoué et qu'il y a eu un dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, c'est à la justice à être le dernier rempart et finalement à donner une peine exemplaire pour que ce mineur prenne pleinement conscience en fait, des faits. Atualmente com 15 anos, o adolescente poderá ser condenado a 20 anos de prisão.